Bom pessoal, meu nome é Maurício e esse vídeo tem por objetivo a demonstração do sistema Tor Web. O que seria o sistema Tor Web? O Tor Web é um sistema de análise dinâmicas de malwares, no caso, só que também ele serve para análises dinâmicas de artefatos suspeitos. Ou seja, para quem não está acostumado com a nomenclatura de artefatos suspeitos são todos executáveis ou aplicações do Windows que sejam consideradas de uma procedência duvidosa. O Tor Web ele é bem simples, ele é um sistema baseado nessa tela principal, onde selecionamos o arquivo. Através desse botão selecionar arquivo, nós navegamos até o diretório que gostaríamos de analisar a aplicação que se encontra nele, no caso. Aqui nesse caso é essa aplicação app netshoes.exe, que se trata de uma aplicação que é um malware, no caso. Ele foi enviado como um spam, informando uma promoção da Netshoes. Mas como nós sabemos que a Netshoes não tem promoções que tu deva baixar um executável, uma aplicação para o teu computador, resolvemos fazer análise desse aplicativo. Clicamos em abrir e clicamos em send file para podermos enviar esse arquivo para o servidor analisar. Nessa tela a gente pode perceber que mostra informações desse arquivo que foi enviado. No caso, app netshoes.exe, que é o nome do arquivo a ser analisado. O protocolo do arquivo, que seria esse aqui, e as assinaturas do arquivo enviado, que seriam o MD5, que se trata do protocolo do arquivo, SHA-1, SHA-256 e SHA-512. Como podemos perceber, após 30 segundos do envio do arquivo, se o arquivo constar na nossa database, o link do resultado será apresentado. Se por um acaso esse arquivo não constar na nossa database, ele poderá demorar de cerca de 5 a 10 minutos para sair o resultado. Porém, já tivemos casos de 20 minutos ou mais. Por que 20 minutos ou mais? Isso depende muito do comportamento da aplicação. Se a aplicação tiver muitas movimentações no sistema operacional, é certamente que vai demorar para fazer toda a análise dessas movimentações. Bom, ao clicarmos no link resultado, temos aqui essa tela, que é uma tela de log de todas as ações que foram efetuadas no sistema operacional da máquina virtual. No caso aqui temos alguns print screens que foram tirados da máquina. No caso, esse print screen aqui, ele abriu o site da Netshoes, como foi e é o objetivo desse malware, simular uma promoção da Netshoes. E podemos nos basear também em 3 princípios na análise do Tor Web, que seriam as movimentações, as conexões e os registros do Windows, ou seja, as modificações no registro do Windows. Primeiramente, a gente tem as movimentações nesse quadro aqui, que demonstramos. Podemos escolher aqui para mostrarmos 100 entradas dessa tabela. No caso, as movimentações são demonstradas da seguinte forma: são diretórios modificados, são diretórios adicionados, são arquivos deletados, são arquivos adicionados e são arquivos modificados. Seriam essas ações que aconteceriam no sistema operacional de uma vítima. E também temos esse arquivinho aqui que se chama reghive. O que é esse reghive? A gente vai explicar um pouquinho mais para frente ali. O que seria esse arquivo reghive? Ele é um simulador do registro do Windows, ou seja, toda movimentação que acontecer
uma modificação no registro do Windows, aqui vai acusar como o RegHive foi modificado, certo? As conexões são as conexões anormais que a máquina virtual efetuou. No caso aqui a gente pode exibir todas, né, porque são 55 entradas. Se a gente bota para exibir 100, ela vai exibir as 55 entradas. No caso, esse malware ele faz a conexão nos domínios ifastnet.org, como podemos perceber aqui. Na porta 80, como sabemos que é na porta 80? Por causa desse ponto 80 ao lado do domínio. Como podemos perceber aqui também, tem um domínio aqui meio anormal para ser da Netshoes, que seria cupomdesconto.casasbahia.com.br. E esse outro aqui domínio, que é dreamhost.com na porta 80. Seriam essas conexões que as máquinas virtuais fizeram para a internet, que foram filtradas pelo Tor Web e demonstradas aqui na tabela de conexões. O terceiro princípio da análise é as modificações no registro. Como eu tinha falado anteriormente, as modificações no registro são modificações que foram efetuadas no arquivo RegHive. Essas modificações que foram efetuadas no arquivo RegHive são demonstradas na tabela de registros do Windows, ou registro do Windows, no caso, né? Essas entradas que foram capturadas no RegHive, elas são demonstradas aqui. Porém, para empresas parceiras da XLabs, disponibilizamos acesso ao FTP do Tor Web, onde se encontram os arquivos recolhidos pela análise para servirem de amostras para uma análise estática. E também a gente disponibiliza esse arquivo RegHive. Esse arquivo RegHive ele contém maiores informações sobre atividades que foram realizadas no registro do Windows. Que também esse RegHive ele pode ser aberto através de um arquivo que nós mesmos da XLabs fornecemos para o cliente, no caso. Abaixo temos a tabela do vírus total, que nos informa as assinaturas que foram encontradas nos motores de antivírus do mercado. Antes de encerrarmos o vídeo, vou demonstrar para vocês essa tabela aqui de arquivos e seus fingerprints. Isso aqui demonstra os arquivos que foram modificados na máquina que hospedou o malware. Essas modificações, ou seja, esse arquivo modificado, ele é demonstrado dessa maneira, que demonstra a localização, ou seja, aqui ele demonstra que foi modificado no drive C, na pasta Windows, dentro da pasta System32 Drivers etc Hosts, ou seja, o arquivo que foi modificado se trata do arquivo hosts da máquina. Podemos demonstrar isso através da infecção de uma máquina virtual e podemos demonstrar que esse arquivo ele de fato realmente modificou o hosts da máquina. No caso aqui vamos executar esse arquivo dentro de uma máquina que está preparada para receber esse tipo de infecção. Se notarmos, ele abre a loja da Netshoes. Vamos fechar aqui o navegador, perguntar depois, fechar o navegador e vamos navegar até o hosts da máquina para ver se ele modificou realmente o arquivo.
32. Vamos mostrar o conteúdo dessa pasta. Drivers etc. Arquivo hosts. Como podemos perceber, o arquivo hosts, que normalmente ele é de 1K, ele subiu para 185K. Se abrirmos esse arquivo com o bloco de notas, vamos notar a modificação dele. No caso, esse malware ele foi feito com o intuito de teste, vamos dizer assim, porque ele só modificou o hosts para textos que não tem nada a ver com a finalidade do hosts, que seria o redirecionamento para outros hosts, no caso. Como a gente deve saber, o arquivo hosts ele é modificado muitas vezes por Trojan Bunkers, para quando a gente tentar acessar algum site de algum banco, seja redirecionado para um servidor que está para receber as informações enviadas para o banco, ou seja, ele tem uma página falsa do banco e a gente acaba fazendo login no nosso Internet Banking achando que é o Internet Banking, porém não é, ele é uma página falsa do nosso banco. Nesse caso ele não foi modificado com esse intuito, então a gente pode deduzir isso daí, que ele foi feito para ou obter uma estatística sobre possíveis infecções, ou até mesmo um erro do programador do malware. Bom pessoal, era isso aí, muito obrigado, tchau tchau.